Atrás dele fechou-se a antiga tumba. Então, o santo, sem dizer palavra, mergulhando no escuro mais espesso, no mármore encostou o velho corpo. Porém dormir não quis. Rezava apenas, e mudo suas preces repetia. As orações, silente repetia, na escuridão total daquela tumba. Mas ali não havia o santo apenas, pois alguém proferiu esta palavra. Eis-me aqui, Asmodeus. Daí seu corpo foi atirado contra o solo espesso. Levou as mãos ao rosto, o sangue espesso vertendo, então o mal se repetia. Por dezenas de vezes o seu corpo pelos ares voou naquela tumba. Ainda assim não disse uma palavra. Contorceu-se no chão, gemendo apenas. E lhe disse Asmodeus: desejo apenas, para deixares este breu espesso, que me concedas uma só palavra. E o silêncio de então se repetia, reverberando fundo pela tumba, e em cada frágil fibra do seu corpo. Asmodeus rebentou-lhe então o corpo, todo fraturas, pus e sangue apenas, retorcido de dor no chão da tumba, sem osso nenhum ou músculo espesso, enquanto seu carrasco repetia: basta que digas uma só palavra. Mas então não diria essa palavra, por mais que torturassem o seu corpo. Assim sua paixão se repetia, até que lhe restasse tão apenas seu espírito, com um mármore espesso lacrado no silêncio de uma tumba. Foi no chão dessa tumba que a palavra, algo tão mais espesso do que o corpo, o seu silêncio apenas, repetia. Sejam muito bem-vindos ao Esteves com Metafísica Podcast. Das outras vezes você não me deixou fazer a introdução e você mentiu dizendo que eu tinha feito já 2 introduções e você tinha feito 2. Você fez 3, eu fiz uma só. Muito bom dia. Você vê como é quando o seu co-host é uma mulher, né, cara? É isso que acontece, né? Abre o podcast com DR, né? Acontece. Você tá orgulhoso? Você tá orgulhoso de ter mentido pra mim? Você tá orgulhoso? Não, e a gente discutiu antes do último podcast que eu falei, não, deixa eu fazer a introdução. Já que você vai falar mais nesse, eu faço a introdução. Você falou, não, mano, deixa que eu faço. Que você fez 2, eu faço 2 também. E eu falei, mano, não foi. Você tá mentindo pra mim, mas eu aceitei. Então eu falei, não, às vezes eu me equivoquei, né? Às vezes eu cometi um equívoco, assim. Eu não sou o dono da verdade, né? Aí eu fui ouvir os podcasts. E qual foi a minha surpresa? A minha surpresa foi que eu tenho um mentiroso aqui na minha frente. Mentiroso de Araújo Oliveira. Desculpa. Eu me exaltei um pouco. Já deu de lavar roupa suja? Ao vivo? Já. Pra todo mundo ouvir? Sim, Eu posso me apresentar agora? pode. Guten Morgen, Brazilian! Eu não sou Flávio Morgenstern e você também não é. E este não é o Senso em Comum. Este é o Esteves com Metafísica. Neste podcast, às vezes nós estamos certos. Se você discorda de nós, talvez você esteja errado. Olha o que você faz. Você vai ler aí, toma a introdução pra você. Que imbecil, velho. Vai a merda, mano. André Oliveira, pra quem não lembra meu nome. Eu sou Silas Oliveira, eu não sou Flávio Morgenstern, como eu falei agora há pouco, né? A menos que você seja maluco, porque eu disse que eu não era. Você achou que eu fosse, então... Nossos ouvintes não conhecem o Flávio Morgenstern. Mas agora eles vão conhecer, porque a primeira coisa que eles vão fazer é dar um Google agora. Flávio Morgenstern. Senso em Comum, Guten Morgen. Aí eles vão descobrir que todos os nossos podcasts são roubados dele. Não, a gente copia muito mais os brasileirinhos do que o Senso em Comum. Verdade, verdade. A gente é uma mistura desses dois. Bom, sabe o que eu tava pensando esses dias? É o stand-up. É verdade. Premissa de stand-up. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Não. Eu tava deitado assim, daí eu pensei, por que eu ouvi dos brasileirinhos, já que a gente citou eles, Fernando Pessoa era um autor cristão, quando, tipo assim, o pseudônimo acho que mais famoso dele, que é o Álvaro de Campos, ele é um grande niilista. Eles dizem que ele tem uma persona jornalística ali, que é, eu não lembro o nome agora, mas que é... Ele tem o Ricardo Reis, que ele escreve poemas que são bem gnósticos. Uhum. Tem, eu não lembro o nome de todos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos,
Não lembro o nome de todos. Tem um que é tipo um jornalista que tem uma persona cristã e aí dizem que essa é a personalidade de verdade dele, que eu discordo, porque ele era muito fã do Aleister Crowley. Eles se conheceram e fizeram trabalhos juntos, inclusive, né? Sim. E Nossa, essa é uma ótima oportunidade pra eu colocar Mr. Crowley do Ozzy pra tocar nesse podcast. Sim. Mas você não pode anunciar isso, porque a graça do nosso podcast é que ele tem camadas, André. Ah, é. E ninguém sabe, mas tudo que tá no podcast tem a ver com o tema. Tudo é tá? premeditado. Tudo é premeditado. Aquele espirrão que eu dou quando você tá falando foi Meu amigo, premeditado. não, é metafísico esse espião, você não entendeu ainda. Ele é gnóstico, mentira. Mas o Crowley, pra quem não sabe, é um satanista e ocultista muito famoso aí nos anos no Não, século século XX, passado, pô. século XX, isso. Ele é muito famoso, e tanto que ele participou de uma das capas do Beatles, que é aquele cara com um chapéu esquisito, sabe? Qual capa é essa? É aquela que tem uma galera lá que É. é cheia de símbolos? Isso. Ah, tá. Porque ele era um ocultista e tudo mais, um satanista, tudo. E qual que é o lance? O lance é que meio que assim, Ele era satanista mesmo? era. Porque o que eu sei sobre ele é que ele era muito influenciado pelo gnosticismo egípcio, né? Mas do que eu pesquisei dele, eu não vi nada de satânico. Eu vi coisas Não, tem. malucas. Não, você já ouviu falar Ele era, do tipo, hedonista, né? Talvez seja Também, isso. mas a frase dele é satanista. Já viu o mote da religião dele? Qual? Faze tudo o que queres porque é lei. Ah, isso é hedonista. Isso é um princípio satanista, na verdade. É a mesma coisa, cara, no final dos contos. Tipo, o satanismo, ele meio que tem aquela coisa de aceitar os seus demônios internos, né? Então você vai ter o Baudelaire, do Flores do Mal, já no prefácio ele vai falando, né? Tipo, eu não lembro a frase exata, eu não tô com o livro aqui, mas ele fala, né? A contrição nos amordaça. Aí depois ele fala, se o veneno, a briga, o estupro não florearam somente com desenhos finos, é porque nossa alma arriscou pouco ou quase nada, né? Pois é, você vê essa galera aí. Filme é bacana. A turma é legal, né? Mas tem um desenho dele interessante que é sobre o... Depois vocês podem pesquisar. Aleister Crowley, Lam. L de lata, A de amor, M de Maria. Lam. Meio que é uma tentativa dele de desenhar ali um encontro que ele teve com uma entidade. Parece um alienígena. É uma desenho. entidade egípcia, né? No caso. Cara, então, mas esse é o ponto. Porque foi na viagem do Egito dele que ele foi pesquisar, tipo, a mitologia egípcia pra Sim, fazer mas a teoria dele. Você já viu um templo de Rosa Cruz? Não. Rosa Cruz é a ala mais esotérica da maçonaria. Um templo de Rosa Cruz é cheio de referência egípcia. Tipo assim, você vê o templo, tem uma esfinge, umas pirâmides, o olho de Horus. Horus, né? Na verdade não é Horus, Horus. Tem um monte de referência assim, tipo, aquelas coisas egípcias, porque para o esotérico, para o cara que tá aí mexendo com coisas ocultas, os egípcios eles tinham muitas dessas influências, eles deram muitas contribuições pro ocultismo, entendeu? Tanto que o Hermes Trismegisto, que era uma das pessoas aí que começou com a coisa como é que fala, da alquimia, que é uma tentativa de você pegar o ouro, pegar metais e transformar em ouro, que deu base para a ciência moderna. E esses alquimistas, eles eram muito influenciados por um cara chamado Hermes Trismegisto, que fala... Baudelaire cita ele no prefácio do Flores do Mal. Isso. O que é o Hermes Trismegisto? Ele é um cara que dizem que ele encarnou 3 vezes. A primeira como um deus egípcio, que eu não lembro o nome. O segundo como Hermes na mitologia grega, né? O Hermes que era um mensageiro de Zeus. Aí a gente tem uma figura meio que de um Hermes igual do Hércules da Disney, que é aquele carinha... é só um pombo-correio, mas ele era o mensageiro de Deus, tá? Ele era o cara que entregava a mensagem de Deus. Então ele tinha uma função muito elevada na mitologia grega. Ele não era um deus menor, como as pessoas acham às vezes. Então, e aí ele ressuscita depois como Hermes Trismegisto no período da alquimia para ensinar conceitos ocultistas, esotéricos. Que é onde a gente tem a tábua de esmeralda, né?
que aí na tábua de esmeralda, que é a tábua hermética, você tem vários conceitos. Por exemplo, a gente geralmente fala assim, aí quem é calvinista lê o Calvinismo do Kuyper, ele vai falar que nenhuma esfera da sociedade é hermeticamente fechada em si. Por que ele fala hermeticamente fechada aqui? Porque hermético tem um sentido muito de restrição, tipo assim, de separação muito forte. É um dos conceitos que ele tem, entendeu? De Hermes, né? Do Trismegisto, dessa tábua de esmeralda. Então, eu estou citando esse exemplo para vocês saberem de onde que vieram, para vocês ouvintes saberem de onde veio isso, entendeu? Então, então esse é o cara, é o Hermes, entendeu? Então por isso que tem essa questão egípcia no meio. Quando a gente fala sobre gnose, ocultismo, a gente está falando com coisas muito antigas, até anteriores a tipo Cristo, entendeu? Eu tava lendo um livro, é o Guia Literário da Bíblia, onde ele faz um panorama literário da Bíblia. E é interessante quando eles vão falar sobre o livro de João, porque muitas pessoas queriam tirá-lo do cânone, né? Porque eles acreditavam que João estava envolvido com conhecimento gnóstico. Aquele primeiro capítulo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele utilizava muitos símbolos, talvez, que os gnósticos se apropriaram, mas depois entenderam que ele vinha de uma tradição judaica que não era gnóstica, que utilizava esses mesmos símbolos, porque a gente ainda não explicou exatamente o que é gnosticismo, né? Mas, de certa forma, o gnosticismo ele se apropria de símbolos das religiões para tentar explicar a doutrina deles, né? O gnosticismo, ele é um conhecimento oculto. Ele é basicamente uma sabedoria, uma filosofia, digamos assim, que envolve várias áreas do conhecimento, que busca explicar as questões do mundo por meio de coisas ocultas, ou pelo ocultismo. E, assim, talvez vocês pensem assim, cara, bruxaria é um negócio que não existe no dia a dia. A gente, não, nada a ver, eu trabalho, vou pra faculdade, tipo, eu estudo, eu leio, sei lá, teologia, essas coisas. Tá muito distante de mim esse conhecimento, porque é um conhecimento muito oculto, muito teoria da conspiração e tudo mais. Mas fato é que boa parte dos autores que você lê, se você é um cara que gosta de ler, assim, que estuda teologia e tudo mais, eles têm influência ocultista. Como? Quem, André? Quem? Fernando Pessoa? Também. A gente tava falando... não, é verdade. Peraí. Vamos voltar. Como? Fala de novo. Como? C.S. Lewis. E quem mais? Tolkien. Nossa, mano, Tolkien. J.R.R. Tolkien. Obrigado. É porque eu tenho a língua presa, não consigo falar RR. O que você gosta? Eu gosto daquele cara, o J.R.R. Tolkien. Esse mesmo. Então, tem um livro que eu ando lendo, na verdade terminei de lê-lo, que é Influência Gnóstica na Literatura Portuguesa, de Martha Noldin. O que é interessante desse livro, porque ela não deixa muito claro, mas ela é uma pessoa envolvida com o gnosticismo e ela está apresentando as premissas, então acho que é um olhar um pouco mais limpo do que algum crítico exatamente sobre, né? E ela já coloca aqui na apresentação, dizendo que a gnose é um saber de índole fenomênica e busca explicar o mundo real pelo mundo oculto, ou seja, o fenômeno, mundo real, pelo númeno, o mundo oculto. Diz mais que entre esses dois mundos existem não uma barreira e sim uma passagem. E como essa passagem funciona? Você quer introduzir isso ou eu pego aqui? Eu vou falar o que eu vejo e você lê, tá bom? Aham. Eu vou dar uma explicação, tipo, Tá. basicamente assim. Então existe esse mundo oculto que o nosso mundo, o mundo real, ele turva a nossa visão para que a gente não veja esse mundo. E aí existem exercícios espirituais que você pode fazer. Isso aqui, gente, tudo que a gente tá falando é gnose, tá? Isso aqui a gente não concorda com isso, só pra ficar claro. Eu e meus casos não compactuamos com bruxaria de intelectual. Isso. Mesmo que ele finja que é cristão. É. Agora, O pior gnóstico cristão. com certeza, sem dúvida alguma. Então, assim, tem exercícios pra gente passar por eles. Então, por exemplo, alguns autores, eles vão dizer que existem seres que nos ajudam a passar por essas camadas que separam o mundo físico do mundo oculto. Qual a palavra que eles usam para os seres? É os mediadores? Seres mediadores. São seres mediadores, né? Eu acredito que é uma
é tipo assim, uma referência talvez às ninfas que tinham na mitologia grega. Porque a ninfa, o que que era uma ninfa? Era um ser mágico, um ser tipo divino, que vivia no mundo, só que tipo ele se disfarçava de árvore, de lago, sabe? De brisa. Uhum. Como eu falei no último podcast sobre Narciso, e eu falei sobre Eco, creio eu, né? Mas Eco era Foi. uma ninfa. Sim, sim. Era uma ninfa que tinha uma voz muito bela, né? E aí ela é meio que condenada a ser só essa voz depois, enfim, na mitologia. Então essa é meio que a ideia, porque é um ser que vai te aproximar de Zeus e dos outros. É um ser que existe na vida real, né? No mundo real. E uma coisa que é interessante sobre essa passagem, né? Diz aqui a Martha Nold. Para alcançar o mundo oculto onde dormem os mitos, que seriam essa região do mundo numênico, No mundo oculto, no caso. sim, precisa-se ter a capacidade de contemplar, ver com os olhos do espírito, ter capacidade de atingir o fundo das coisas, não se deixar perder pela inconsciência. Precisa-se ter consciência desperta, consciência angélica, ou seja, ser esoterista, que é o que ela diz aqui, tá? Eu só queria fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas acusam o calvinismo de ser gnóstico, e eu achei muito estranho, e eu fui tentar entender. Em suma, são duas coisas, né? Esse conceito dos eleitos, onde tem um... Um grupo de pessoas que vai pro céu e outro que não vai pro céu. Sim. E também o que eu já vi pessoas falando, muito mais luteranos do que até católicos, falando que a gente tenta explicar as coisas demais, e esse explicar as coisas demais, tentar entender como Deus pensa de certa forma, é isso de olhar com os olhos do espírito. Então tem uns padres lá que fizeram os textos descendo pau no calvinismo por conta disso. E aí, enfim, eu não vou começar as críticas ao catolicismo agora, mas continue, Silas. Isso acontece muito, primeiro, porque o luteranismo, ele descende de uma tradição que não é a mesma do calvinismo. O calvinismo, ele veio, ele é um fruto do escolasticismo. O que é a escolástica? Resumindo bastante, é basicamente autores cristãos, teólogos, que passaram a explicar a teologia por meio de instrumentos que surgiram com os gregos, né? Então, são pessoas que começaram a estudar Platão, Aristóteles e perceberam que esses autores eles davam recursos para você explicar muito do cristianismo, e muito do que eles falaram é similar com a ideia cristã que a gente encontra nas escrituras sobre Deus e tudo mais. Uhum. Então o calvinismo, ele tem os gregos, eles queriam explicar o mundo, né? Eles tinham esse desejo pelo mundo. E os calvinistas, eles descendem dessa tradição. Por isso que o calvinista, ele tenta explicar, tipo, a salvação inteira, ele tenta explicar Deus da melhor forma possível. Óbvio, todo calvinista sincero e cristão, ele sabe que ele não vai chegar nesse ponto. Mas ele tenta, ele sabe que ele nunca vai chegar ao ponto de realmente explicar Deus. É impossível, porque como diz a música do Preto no Branco, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Isso. Mas uma coisa que me atraiu pelo calvinismo foi de tentar explicar as coisas, mas saber onde parar e falar, quanto a isso eu não sei. Porque Deus nos ama? Não sabemos. Porque sim. Porque sim, porque ele nos ama, mas assim, ele não tenta racionalizar tudo. E isso eu creio que seja da herança aristotélica. Porque eu acho que Aristóteles ele foi mais pé no chão do que Platão. Eu não vou lembrar agora da referência, mas eu estava lendo um livro que comentava um pouco sobre as críticas de Calvino a Platão, né? Porque ele tentava criar certo mundo e às vezes ele era meio impreciso na explicação das coisas, de meio que ao que Agostinho acreditava, né? Que Deus fez primeiro as formas e depois juntou tudo, uma coisa meio... Tá, o que o autor diz, né, sobre Calvino, não é referência direta. Por isso Calvino é severo com Agostinho, que quanto a esse texto entregou-se à fantasia platônica de que Deus criou primeiras formas, irrelevância filosófica poética com a qual Calvino nada teria a ver, né? Falando sobre o primeiro capítulo de João, né? Que a gente já falou aqui, que ele foi acusado de ser gnóstico, esse tipo de coisa. Então, Calvino ele era mais influenciado por Aristóteles, né? Do que Platão. E, inclusive, você quer falar sobre isso? Eu tenho um ponto, porque
o Calvino ele tem uma frase que as pessoas vão citar, inclusive, se eu não citar, que ele diz assim que entre os gregos só o que presta é Platão. Calvino? Calvino fala isso. É? É. Mas é porque ele se apoiou muito. Ele se apoiou muito em São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino era aristotélico, né? Sim, Por isso profundamente aristotélico. Sim, por isso esse link. Falar de um autor complexo igual o Calvino, que, tipo, escreveu muito, ele escreveu demais. O Calvino escreveu muita coisa. Você tem que entender que, tipo assim, ele vai ter fases na vida dele, tá? A primeira fase, por exemplo, quando ele escreve as Institutas da Religião Cristã, citando um exemplo, ele praticamente não tem referência aos patrísticos, né? Os autores que vieram antes da Idade Média, depois dos discípulos de Cristo. Quando ele reescreve as Institutas, lá próximo do final da sua vida, ele já enche em top as Institutas com referências aí aos patriarcas da igreja, né? Os teólogos da patrística. Então, assim, não leva tão a sério assim, uma frase solta do autor. Você tem que pegar o conteúdo dele e comparar com o conteúdo de outros autores para você poder explicar isso. Porque, por exemplo, quando você vai ler de autores como Theodor Beza e outros historiadores calvinistas que vieram subsequentemente a Calvino, eles vão olhar para a obra de João Calvino e vão falar assim: ele é Aquino da Reforma Protestante, porque a forma como ele é muito próximo de Aquino, ele utiliza muito das referências de São Tomás de Aquino, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente falou que o calvinismo é escolástico. Ele é um grande crítico da escolástica. Só que a gente tem que entender que ele é um crítico de uma distorção que veio da escolástica, assim, não do todo da escolástica, mas de uma parte que era que estava em voga naquele momento, que foi justamente quando veio essas heresias de, por exemplo, transubstanciação, entre outras coisas, que ele considerava um exagero. Mas após ele, tudo que foi construído do calvinismo, até mais ou menos Jonathan Edwards, que é quem começa a romper com isso, e posteriormente você vai ver, tem o neocalvinismo que rompe completamente, mas era completamente escolástico. Existe um gnosticismo que basicamente meio que guia a maioria dos gnosticismos, pelo menos os ocidentais, que se baseia na filosofia de Platão e também em algumas coisas. Eu acredito que é mais uma má interpretação de Platão do que qualquer outra coisa, porque tem aquele mito de Atlantis que Platão fala sobre uma cidade super desenvolvida que foi inundada. Os gnósticos acreditam que Platão estava falando sobre uma cidade real e que ela ainda existe e, pasmem, ela fica debaixo de Portugal, o lar do gnosticismo ocidental, né? Caraca, eu não sabia disso. O que eu sabia é que realmente tem essa coisa da Atlântica. É que assim, a gente não vai entrar. Eu não gostaria que a gente entrasse tanto nessa brisa dos gnósticos, porque. Senão a gente vai estar jogando o jogo deles. Também. Mas porque, cara, é muita coisa pra se explicar, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, o que a gente falou aqui está bom, e provavelmente vocês vão perguntar depois pra gente o que a gente tava falando, que não entenderam tão Mas bem. pode ter a segunda parte disso. E aí, qual que é o problema? Por que a gente tá falando sobre isso? Por que a gente tava comentando? Porque, como a gente comentou, Lewis e Tolkien, por exemplo, são autores profundamente gnósticos. Pois Eles têm uma influência gnóstica muito grande. E assim, eu já vi. Eles tinham esse grupo que é o Inklings, né? Aí eu vou pedir ajuda do André. Era Tolkien, Lewis e os outros dois. Charles Williams e Owen Barfield. Só que Owen Barfield não era tão influente nesse grupo. Então, esse era um grupo gnóstico dos dois, né? Que surgiu aí. Meio que iam um corrigindo o trabalho do outro, né? Porque naquela época literária, né? Naquele período literário, era o simbolismo, que o André até pode explicar melhor do que eu. E então muitas pessoas escreviam os livros deles e colocavam nos livros referências gnósticas. Na verdade não era... Então fala você disso. Não, sim, é porque assim, se a gente for analisar como escolas literárias, dá pra dizer que Tolkien e o Lewis não pertencem a nenhuma. Uhum. Porque assim, eles eram muito fora da curva do que estava sendo produzido na época. Dá pra dizer que eles são pós-modernos. Só que eles tinham essa coisa meio...
qual é o período? É o parnasianismo. Eles tinham uma coisa, não que eles eram como os parnasianos, mas eles tinham essa coisa de se voltar para a tradição, se voltar para o que era clássico, que meio que ia contra o movimento da época, né, que era de formas livres em si, mas eles acabam por conta dos períodos literários, alguns deles serem extremamente influenciados pelo gnosticismo, que nem o romantismo, o realismo e ainda mais o simbolismo, né, que dá para encaixar ele ali no meio desses dois. Eles acabavam se apoiando nessas formas, mas Os Inklings, eles eram um grupo que se reunia religiosamente num pub ali da Inglaterra. E esse grupo, assim, religiosamente mesmo, assim, dizem que dentro de 20 anos, né, mais ou menos, 20 anos. eles se reuniram toda semana, no mesmo horário, juntos. E aí, assim, não se sabe exatamente o que eles discutiam, porque eles não tinham atas, né, eles não faziam atas. Porém, qual que é a questão? A questão, se fosse só um grupo de amigos, né, um grupo literário, assim, você não ia ter essa devoção religiosa de 20 anos e você sempre ir no mesmo lugar, no mesmo horário, né? Amigos, digamos assim, quando eu vou visitar um amigo, eu vou quando dá, eu fico um tempo a mais, chego um mais cedo, mais tarde, não. Eles viam no mesmo período de tempo, como, por exemplo, a gente faz com cultos na igreja. A gente deveria fazer, né, pelo menos, mas a gente faz com os cultos. A gente tá sempre no domingo lá, todo dia, seja culto, seja missa, mas a gente tá todo dia lá, religiosamente. Então, é um grupo, um desses autores, que é o George, né, que é o líder de seita. O George, né, que é o líder de Não, seita. Charles Williams. Charles, desculpa. Charles Williams, ele chegou realmente a ser um líder de uma seita. E aí envolveu umas coisas meio... Aquela coisa, todo líder de seita descamba pra libertinagem, pra sexo livre e tudo mais. Que eram, então, ou seja, um dos amigos do Lewis e do Tolkien era esse sujeito que, né, estava envolvido com esse tipo de coisa. Ele, dentro da igreja anglicana, fundou uma seita que, segundo registros, tinha rituais com mulheres jovens que muito se assemelhavam ao sadomasoquismo. Então, Isso quem diz é a doutora Ivone Fedeli, tá? Esposa do falecido Orlando Fedeli. A gente usou muito das palestras dela como base para falar sobre gnosticismo. Na verdade, a gente descobriu isso vendo as palestras dela sobre Lewis e Tolkien, né? exatamente, foi quando a gente adentrou nesse mundo gnóstico, né? Aliás, adentrou não, porque eles gostam disso, né? As pessoas gostam de guiar as pessoas aí por um mundo, não. Mas quando a gente teve ideia de que existiam pessoas que faziam isso, né? Então, assim, um dos preceitos, né, que desse gnosticismo, uma das coisas que eles acreditam é que eles têm uma ideia da filosofia perene, que é basicamente que todas as religiões, elas descendem de uma religião primordial. Então, todas as religiões, no fundo, quando você vai se aproximando ali da sua religião, entrando, né, mais profundamente no conhecimento da sua religião, ela vai chegar num núcleo igual, que tem comum com o budismo, o islamismo, o cristianismo, e aí cristianismo católico, cristianismo protestante, ortodoxo, mas todos têm esse núcleo em comum. E esse núcleo, ele é essa religião perene. Então, por meio da sua religião, você pode... Tanto que, por exemplo, Tolkien era um católico, Lewis não professava fé. Eu vou só fazer um comentário rápido. As pessoas dizem que Lewis era um ateu, mas eu conheci pouco de registros dele falando sobre ateísmo. Eu não tenho certeza se ele é um ateu ou não, mas eu tenho muito mais referências dele sobre ser gnóstico desde sempre, ou seja, ser tipo um ocultista desde sempre, do que ser ateu, tá? É que, na verdade, ele foi ateu e se converteu ao anglicanismo, né? Eu só vi você falando sobre protestantismo, e uma coisa que, assim, eu não achei registros protestantes que eram envolvidos com gnoses. Sim, você pode falar do Lewis, mas eu acho que seria outra discussão, mas o anglicanismo não se encaixa exatamente no protestantismo, porque a ideia deles era continuar com a Igreja Católica. Eles não tinham eles não têm até hoje, né? Esse rompimento que nós temos com os católicos. Então, mas isso é uma coisa discutível, porque a ideia, assim, digamos assim,
rompimento com os católicos, tá? Mas isso existem graus disso. Porque, por exemplo, um presbiteriano, um luterano e o presbiteriano, o luterano, por exemplo, que são cristãos realmente mais protestantes históricos, né, como a gente chama, eles creem que a igreja deles faz parte de tudo, da igreja de Cristo. Nós Sim. cremos nisso. Então nós cremos que nós não rompemos com a igreja católica no sentido de católico de universal, não católica romana. Então, depende, assim, essa coisa do anglicanismo. É porque assim, o anglicanismo é muita coisa. Tem anglicanos que é o que eles chamam de anglo-católico, que é o cara que só é católico, só não é católico, sei lá por quê. Porque, assim, os padres lá são ordenados também pelo Papa e tudo. Mas tem também os anglicanos de uma linha mais da baixa igreja, né? Que são mais protestantes mesmo, que aí tem uma linha mais reformada e tudo mais. Então é uma discussão. Se assim, rompeu com a igreja católica? Depende. Tipo assim, do que você está falando? A gente rompeu, a gente não acredita no papado, a gente rompeu com o papado. Mas com a tradição a gente rompeu? Entendeu? Essa aqui é a questão. Sim, mas o anglicanismo ele vai estar em outra ala, né? Tipo, dessa discussão. O protestantismo deles é diferente porque eles queriam continuar com a igreja-estado, com as lideranças do papado, porém com algumas reformas internas. Eles foram mais... Eles quiseram mais reformar a igreja de certa forma, assim, mas ainda manter aquele vínculo. Já os luteranos, os calvinistas, eles romperam mesmo porque não tinha como continuar. Mas a ideia de Lutero era manter assim. Era se manter dentro da igreja católica. Da romana, né, debaixo do papado. Isso foi foi só posteriormente que ele percebeu que não havia essa possibilidade, né, de continuar debaixo do papado e ainda assim professar autoridade nas escrituras, né? Então, enfim, eu acho que é discutível. Mas de qualquer forma, independente de protestantismo, enfim, o que ligaria então Tolkien, que era um católico, e Lewis, que era um protestante? Se não fosse a religião, que não é uma coisa que vai ligar eles nesse sentido. Você pode falar, são estudos literários, mas ambos eram acadêmicos. Então, ok, isso ligava os dois, mas dentro da academia não poderia ter outras pessoas ali, sabe? Assim, por que sair do ambiente acadêmico se o que liga eles é justamente a academia? Tem algo a mais ali. Eles enxergavam que essas 4 pessoas, eles tinham algo a mais do que as outras pessoas da academia não tinham. Então, e quando nós olhamos para a gnose, para os preceitos gnósticos e tudo mais, a gente encontra isso nos livros dos dois. Aí, por exemplo, a gente tem o Além do Planeta Silencioso, do Lewis, que foi um livro que eu li, eu cheguei a ler. Ele faz parte daquela trilogia cósmica. Muita gente vai apontar e dizer que ele tem alguma referência cristã, mas não. Ele é um livro muito profundamente gnóstico, ele é um ocultista. No livro ele tem esses seres que meio que são mediadores, né, entre Deus e os homens, que aí existem assim tem essa coisa de você ter uma religião em comum. Ele vai para outro planeta e lá ele encontra tipo uma espécie de Deus, assim, e não é Deus, né, mas é tipo como se fosse um intercessor entre Deus e os homens, né, um ser aí sábio, e esse ser diz que no planeta, no nosso planeta, na vida real, também também existe, tipo, uma forma de você conhecer esse Deus, o planeta silencioso não é o que ele visita, é o nosso planeta, porque é o planeta onde, enfim, a gente não consegue ver a Deus e tudo mais. Então, assim, não tem, assim, cara, não tem nada de cristão ali não, tá? Fora que ele também escreveu isso antes do registro, realmente, de que ele se converte ao protestantismo. Então, posso dar uma colher de chá pra ele. Porém, quando a gente lê as Crônicas de Nárnia, ele tem conhecimentos gnósticos também lá. Tem coisas que são cristãs, óbvio, ninguém vai falar que Aslan não é Deus, tudo. Mas tem coisas gnósticas nas Crônicas de Nárnia. É uma coisa que se confunde porque, como a gente falou, os gnósticos eles pegam símbolos das religiões para aplicar a doutrina deles. Então, por exemplo, quando o Aslan vai criar o mundo no Sobrinho do Mago, é por emanação, né? Que eles falam
pela verbalização. Então ele começa a cantar e o mundo vai sendo criado. A gente pode falar, realmente, no cristianismo, Deus disse, haja luz e houve luz. Só que os gnósticos, eles pegam muito esse poder da palavra em si cantada como um modo de criar um mundo gnóstico. Então, assim, tem essas confusões que acabam se juntando. Então, às vezes, fica difícil a gente dizer se isso é cristianismo, se isso é gnose, né? Sim. Mas tem uma questão de você, por exemplo, entrar num guarda-roupa e aí você conhecer o sim. mundo oculto por E trás. você só conhece a verdade por meio do mundo mitológico, né? Que eles se Sim. apegam muito a isso. Tem uma passagem e quem vê primeiro é a Lucy, né? Isso, a Que menininha. é que tem os olhos puros, de certa forma, né? Que ela não é corrompida. Então tem esse tipo de coisa também. Então, e assim, eu li um texto esses dias de uma pessoa que escreveu, e não vou ficar, não questão de meter o pau nem nada do tipo, mas ele faz uma confusão que me deixa um pouco preocupado, porque ele fala assim, quando a gente tem a coisa de um simples guarda-roupa, pode ter muitas histórias, e ele fala, e quando a gente vê a natureza, por exemplo, a gente vê que tem todo um ecossistema, que cada molécula tem toda uma função, assim, ela é complexa, tem uma arquitetura dentro, uma engenharia dentro de cada ser vivo. Qual que é o problema? É que não é a mesma coisa. Uhum. Uma coisa é a gente olhar para a natureza, olhar para o mundo que a gente vive e a gente falar, existe uma complexidade em tudo que foi criado. Porque Deus é um ser racional e complexo. Ele criou um mundo maravilhoso, cheio de complexidades, assim. E outra coisa, você dizer assim, dentro de um guarda-roupa existem segredos, existem um mundo mágico. Tipo assim, uma coisa é fantasia e outra coisa é realidade. Então você está confundindo os dois. E é meio que o que os gnósticos fazem. Eles Sim. vão dizer assim, esse mundo fantástico que está na sua cabeça, não é que ele é um mundo fantástico que ele não existe. É que esse mundo fantástico, ele é uma forma de você... Tipo assim, é o resquícios da sua mente desse mundo oculto que realmente existe. E tá aí o platonismo, né? Platão, ele vai falar sobre o mundo... Você pode, dependendo da tradução, vai ser o mundo das ideias platônicas, mas eu vou usar essências, que eu acho que é mais fácil da gente conversar aqui. Então, sim, existia o mundo das essências, o mundo puro, e houve a deformação que meio que criou o mundo que nós vemos como ele é hoje, mas algumas coisas trazem essa reminiscência do mundo passado. Então, existe a beleza, a verdade, bom, belo e verdadeiro, né? A bondade, a beleza e a verdade, e quando nós meio que praticamos esse tipo de coisa, nós estamos tendo uma lembrança daquilo. Então, quando nós vemos uma bela obra de arte, nosso espírito se encanta, porque o nosso espírito pertence a esse mundo das essências, e ele meio que encontra algo nessa terra que faz lembrá-lo daquele mundo. Ele meio que tenta explicar, tem aquela coisa kantiana que se apega nisso também, mas ele meio que tenta explicar as coisas boas desse mundo como esse mundo em essência, né? Eu queria falar também sobre a deusa. Manda. Assim, deixa eu só fazer um disclaimer aqui antes de falar sobre a deusa. Quando a gente está falando de conhecimento gnóstico, ainda mais quando a gente vai olhar para a Bíblia do gnosticismo, que estava meio que você vê Judas e Paulo falando contra os gnósticos, que esse conhecimento estava dentro da igreja já naquela época. A gente não está dizendo que todas as pessoas envolvidas com gnosticismo acreditam 100% nos fundamentos. E assim, ainda mais este da igreja, a gente tem princípios gnósticos que formam o pensamento de uma pessoa, que nem aquela coisa de Cristo não ter corpo físico. Não quer dizer que a pessoa que acreditava que Cristo não tinha corpo físico, ele era um gnóstico que tinha todo esse conhecimento que a gente vai passar aqui. Mas essas heresias entraram nas igrejas dessa forma, assim. Uma coisinha ali, porque é sempre dessa forma. Eles apresentam certo conhecimento gnóstico para depois passar a doutrina deles. Eles dão, tipo assim... tá vendo isso na sua religião? Não fala que o mundo ele tá corrompido pelo pecado? Então, eu acredito na mesma coisa que você. Eu também acredito que o mundo tá corrompido pelo pecado. Então eu vou te mostrar como é que você vê um mundo de Deus, o reino de Deus, que não está corrompido, um reino maravilhoso. Sim. Só que esse é o ponto, tipo,
O mundo que a gente vive, sim, ele tá corrompido pelo pecado. Só que ele ainda assim é um mundo onde a beleza de Deus está presente. E a gente Sim, consegue ver os dois. Tanto a graça de Deus manifesta, né, a ação do Espírito Santo mantendo as coisas boas, mantendo a bondade e a verdade, como a ação humana pecaminosa corrompendo o mundo. Não é um mundo diferente, é um mundo igual, tipo assim, um mundo com essa dualidade, digamos assim. sim, sim. Agora, então, isso que eu vou falar sobre a deusa Ana. Não quer dizer que todos eles acreditavam nisso, mas. E pode parecer muita loucura, mas sim, eles acreditavam nisso e tem vários textos que comprovam esse tipo de coisa. Mas eles acreditavam numa criadora que está acima do nosso Deus, que é a deusa. Ela não tem nome, mas as pessoas o batizaram de Ana, né? Que Ana, mãe. Ela é a mãe de tudo, né? Então você vai ver muita influência gnóstica assim, do pessoal falando, mãe natureza, esse tipo de coisa é gnose. Essa deusa Ana, ela tem alguns filhos. Eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas um deles é a astrologia e o outro é o Demiurgo. Quem é o Demiurgo? Demiurgo, segundo eles, é o deus cristão, que ele era um deus corrompido, por isso ele criou o mundo à sua imagem e semelhança, e por isso o mundo é corrompido, porque a natureza de Deus é corrompida. E os nossos esforços que a gente faz são para a gente se voltar para a deusa Ana, que estaria acima desse deus. O demiurgo, esse termo demiurgo, ele surge na filosofia platônica mesmo. Platão ele acreditava que existia esse Deus, que ele vai organizar todo mundo, além de criar. Então, ele não necessariamente é o criador de todas as coisas, porque, por exemplo, o espírito humano não foi criado por ele. O espírito foi criado pela deusa Ana, porque o nosso espírito é puro. Sim, Aí ele criou todas as coisas materiais. Então essas coisas materiais, só que ao mesmo tempo ele é a pessoa que organiza todas as coisas, ele faz com que todos os pontos, digamos assim, todos os acontecimentos do mundo aconteçam, entendeu? sim. Eles também acreditam numa coisa chamada paredros, que são referências, de certa forma, a outras coisas. Então, todos os gnósticos eles têm um apego muito grande a figuras femininas. Eu ainda não analisei se o feminismo tem essa raiz, mas eles se apegam muito à figura feminina, colocando ela normalmente acima do homem. Mesmo nas histórias mais antigas, nas culturas mais antigas, você tem esse colocar a mulher num pedestal. Você vai ter em Dante, que a Beatriz, Dante também é gnóstico, tá? Mas Sim. a Beatriz, ela é uma redentora de Dante. Você vai ter os textos do Chesterton, né, falando que as mulheres são puras demais para se envolver com as coisas dos homens, a filosofia que ele diz, né, a política. As mulheres elas têm que ser e acaba sendo essa exaltação da mulher acaba sendo uma coisa machista, né, de a mulher ela não serve para isso, ela serve para aquilo, né? Que é uma questão assim, você vê que tem uma dualidade. Por um lado você tem um feminismo exacerbado, Uhum. você dizer que assim a mulher ela tá tão elevada que ela não deve discutir política. E por outro lado você tem uma ideia machista de tipo, olha, ela não pode se envolver com isso, ela tem que se envolver com coisas do lar, Sim. né? Então assim, e aí entrando até vamos tentar levar para um lado um pouco mais cristão do que a gente acredita mesmo. Uhum. Cara, tanto o homem quanto a mulher são corrompidas pelo pecado. A mulher não é mais pura do que o homem e Uhum. nem mais impura do que o homem. Tipo assim, Sim. agora o fato é que existe uma hierarquia nas escrituras, e aí talvez a minha noiva, que eu citei que eu tenho noiva, tá? Ela tava me cobrando disso. Mas minha noiva vai discutir comigo um pouco com isso, porque ela não tem uma visão um pouco diferente da minha, mas o apóstolo Paulo coloca que, olha, o pecado ele entra no mundo por meio de Eva, ele fala isso. Então ele fala que, olha, o homem tem uma hierarquia maior sobre a mulher, Uhum. em algum aspecto, né? Ele tá, por exemplo, ele é o cabeça da família, ele é o cabeça, né, do lar, e ele é a autoridade na igreja. O que, assim, é uma questão de papéis, de funções, não exatamente de mais ou menos puro, Uhum. porque Ananias e Safira, os dois são mortos. Por exemplo, Adão e Eva, o pecado entra no mundo por causa de Adão, na verdade. Tipo assim, Eva é quem come a fruta e entrega pra Adão. Então Mas ela é a Adão sabia primeira. que era pecado, né? Mas então, exatamente. A questão é que Eva foi enganada, Adão não. Mas o Adão, apóstolo Paulo ele fala em Romanos 5, né, sobre que o pecado entrou no mundo por meio de um homem e ele seria purificado por meio de outro homem, né? E ele fala, né, Cristo, aquele que
o Adão que prefigurava aquele que havia de ser, né? Que ele fala Sim. de Cristo. Então ele deixa meio claro que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Mas voltando a falar dos parêdros, para eu tentar encerrar isso, eles acreditam que existem símbolos aqui que vão remeter a outras coisas mitológicas. Então, por exemplo, isso aconteceu muito em Portugal, tem o sebastianismo, que foi o Dom Sebastião, que foi considerado por muitos o maior rei, o redentor, e isso entrou no imaginário popular português. Você pode até pesquisar um pouco mais sobre isso, ainda mais no romantismo, de que as pessoas realmente acreditavam em Dom Sebastião como se ele fosse um redentor que voltaria para redimir Portugal, porque Portugal, depois dele, começou a passar por umas eras turbulentas. Isso a gente pode até falar do catolicismo, sobre o marianismo, porque... Posso falar disso? Você fez uma carinha? Polêmica. Mas vai, manda. O marianismo, um conhecimento gnóstico. O que é o marianismo, né? É você tratar Maria como uma divindade e por muitos católicos muitas vezes acima de Deus, acima de tudo. E isso é porque eles acreditam que Maria, ela é um paredro, né? Ela é meio que um símbolo para a deusa Ana. Ou seja, por isso que ela tem esse grau tão importante. É Maria, mãe de Deus, né? Como se ela estivesse acima de Deus. Você vai encontrar isso. A gente consegue achar muito mais coisas, né? Essa questão dos católicos, que é uma mentira tão grande dos corpos incorruptos, né? Dos santos, que eles passam coisas, né? Para o corpo Sim. ser preservado. Mas segundo eles, o corpo não se Não, assim, corrompe. Os gnósticos acreditavam, né? Que vai, continua, vai. Depois eu falo. os gnósticos acreditavam que os iniciados não tinham o corpo corrupto. Então você tem... Eu devia ter pegado o texto antes, mas o Fernando Pessoa tem esses textos olhando corpos mortos e olha, eles estão puros ainda, né? É um disclaimer, né? De novo, muitos disclaimers. Por que a gente está falando do marianismo? Existem textos de muitos autores teólogos papistas, onde eles vão falar assim: o Império de Maria, até o Criador está submetido. Uhum. Gnose! Nas escrituras, a gente vê os evangelhos, a gente tem referências, por exemplo, Cristo falando para João, esta é tua mãe e tudo mais. É um texto interpretativo, a gente pode entender do que será que ele está falando, né? Será que ele está exaltando Maria? Ok, mas por que não há registros bíblicos de uma verdade tão, digamos assim, crucial, de que existe um ser que também nasceu sem pecado e que está, de certa forma, acima de Deus, passado pelos evangelhos, sendo que a ideia dos evangélicos era justamente, agora vamos falar qual que é a verdade para o mundo, entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Vocês vão me falar assim, mas não tem porque tem pela tradição. Sim, tradição gnóstica, não cristã. Esse é o ponto. Como é que eu sei qual que é a verdade sobre o que foi dito pelos apóstolos, o que eles acreditavam? Eu vou por boato que foi espalhado por toda a história da igreja, que basicamente assim, eles tratam a tradição dessa forma, como se fosse um boato, o que ouviu falar e ninguém se importou em escrever em nenhum lugar. Isso, gente, por favor, né? Ou eu olho para as escrituras, olho para aquilo que realmente foi colocado, foi dito, foi registrado, entendeu? Aí a questão da mãe de Deus, eu só quero também fazer outro disclaimer. Existe um negócio chamado Teotocos, aí procure esse termo, depois estudem melhor. Uhum. No sentido de que Cristo é um só, ele é Deus e homem, ele não é metade Deus nem metade homem. Você não pode dizer que Maria é mãe de Deus homem, né? Do homem, aliás, de Cristo. E não, porque ele é um ser só, com duas naturezas, digamos. Mas um só. Você não pode dividir Cristo, porque você incorre em várias outras heresias que já foram vencidas pela igreja. Então, quando eu falo Maria, mãe de Deus, não é um termo exatamente errado. É um termo que, por exemplo, sobretudo os calvinistas não gostavam de utilizar, e eu também prefiro não utilizar. Porém, não significa que você está exaltando a Maria, você está exaltando a Deus. Você está dizendo que Cristo ele foi Deus, e quando ele nasceu, ele era o Deus homem, ele já era o Deus homem. Enfim, é o ponto que eu quero colocar. Antes que alguém diga assim, mas não é uma referência, eu não estou exaltando Maria. Tudo bem, eu concordo com isso. A questão é, quando você coloca Maria, por exemplo, como maior do que o próprio Criador, ou maior do que Cristo, porque ela não era. Ela,
portadora, foi quem trouxe Cristo ao mundo de fato, por meio, né, do nascimento, como a gente entende. Porém, ela não pode ser maior do que Cristo, porque antes de Cristo existir, ele já era, né? Antes de qualquer frase lá, né? Antes de Moisés, eu sou. Eu sou. Pra gente já ir caminhando pro final, nós já temos 53 minutos de arquivo bruto. Eu quero só falar sobre mais uma coisa. Pergunte a um católico o que é um santo. Você vai dizer que o santo é aquele que alcançou a perfeição em vida, certo? O que diz a Martha Noudin sobre os iniciados? Novamente reitera-se que o gnóstico, que místicos, que espirituais são diferentes dos teólogos. Uma diferença vendo fundamental entre um teólogo e um místico. O primeiro pretende só o conhecimento de Deus, o segundo unir-se a Deus, dele participar por graça e atingindo a beatitude, nela ser sábio, ou seja, atingindo a perfeição em vida. E é isso aí. Então, assim, é o que a gente está colocando. A gente está dizendo que todos os católicos são gnósticos, mas o que a gente está dizendo é que existe essa influência, é o que aponta para isso. Também, assim, aí eu falo pessoalmente, tá? São coisas que a gente está pesquisando, a gente está estudando. Eu não acho que eu vou mostrar esse podcast para um católico e ele vai falar assim, então eu vou deixar de ser. Mas é algo que, até para os cristãos, para que olhem para isso, né? Pelo menos assim, talvez você não vá mudar, o catolicismo não vai deixar de ser só porque a gente fez esse podcast, mas talvez vocês vão ter um pouco mais de cuidado com quem vocês elevam como grandes teólogos. Porque, por exemplo, Lewis, muitas pessoas até apontam hoje heresias que ele cometia, por exemplo, de dizer que budistas podem ir para o céu se eles tiverem muita fé realmente naquilo, que é um conhecimento gnóstico, não um conhecimento cristão. Sim, sim. Então, assim, Lewis é um bom autor? Eu concordo que ele é um bom autor. Ele tem, em vários livros dele, Os Quatro Amores, Cristianismo Puro e Simples, As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Anatomia de uma Dor. Ele vai ter muita coisa boa, proveitosa pra gente, porém, não baseie o seu pensamento em Lewis. Não leve ele como um intelectual a ser seguido irrestritivamente. Eu quero também... Isso vai ser meio que discutido, acho que a gente vai fazer um segundo podcast sobre isso, porque é muita coisa. Mas uma coisa que eu quero reforçar aqui, que assim, cara, busque cristianismo, primeiramente nas escrituras, depois nos teólogos, mas busque cristianismo em quem fala diretamente sobre cristianismo. O nosso Senhor, ele não precisou de mitos para explicar as doutrinas. Quando ele fazia as parábolas, ele sempre utilizava elementos dessa terra para nos ensinar. Ele não precisou inventar minotauro, sátiro, não precisou inventar um mundo mágico que você entra pelo guarda-roupa para explicar o cristianismo de verdade, porque Cristo já dizia, nada que eu ensinei em segredo, tá? O cristianismo não precisa disso, não precisa ficar escondendo conteúdo, ficar escondendo a verdade. A verdade está dada para você, né? Sim. E a verdade é Cristo. E, assim, nunca... E isso que o André falou, cara, é perfeito, tá? Esses autores, Lewis, Chesterton, Tolkien, que eles querem vender essa ideia de que, tipo, não, você só entende a realidade por meio dos mitos. Gente, isso não existe, cara. Não existe. Não existe isso. Você não vai entender, sei lá, a formação de um país porque você viu um mito. Não, você vai entender olhando as influências filosóficas, religiosas, sociais, políticas que fundaram aquele país, econômicas. Ali você vai entender o que é um país. Aí você vai entender o país. Você não vai... porque por causa de... A gente tem que ter um conhecimento dos mitos, essa coisa dos contos de fadas, ou ensinar... Não, sabe o que vai ensinar? Exemplo, que ensina as crianças, né? O pessoal usa muito. Sabe o que ensina as crianças? Exemplo. Sabe o que vai fazer seu filho, assim... ser um bom cristão, ser uma boa pessoa, ter em casa uma referência de um bom cristão, de uma boa pessoa. Não vai mandar um conto de fada, igual aquela frase que eu acho estúpida do Chesterton. Eu ia falar sobre isso. Dragões
Crianças já sabem que dragões existem, então os contos de fadas não estão ensinando isso. Eles estão ensinando que o dragão pode ser vencido. Isso é estúpido, cara. Não existe. Não, dragão não existe. A criança não tem que acreditar que dragão existe. Ela pode achar dragão legal e tudo, à medida que ela saiba que aquilo ali não é real. Que aquilo ali é só uma coisa que alguém inventou, é legal de ver, é divertido. Mas e não tem que ser vencido porque não existe. Cara, isso já era um problema tão grande das pessoas confundirem realidade de ficção, né? Sim. A gente vai entrar nisso no próximo podcast, porque tem um cara chamado J.R.R. Tolkien J.R.R. Tolkien. que confundia realidade de ficção, mas isso é pro próximo podcast. Tem que dar um cliffhanger aqui para as pessoas ouvirem o próximo. Cara, é bom vocês irem atrás disso, do que a gente falou da palestra da Ivone Fidelis. Cita o nome do livro de novo, por favor, que a gente baseou. Influência gnóstica na literatura portuguesa, de Martha Noldin. Esses vocês só acham em sebo, tá? Eu comprei o meu no Enjoei, era um dos últimos que tinha. Então é um livro meio raro, assim. Acho que também não tem PDF dele. Mas eu vou recomendar também um site chamado Estudos Nacionais. São católicos, tá? Então, são pessoas falando de gnosticismo, são protestantes, tá? Antes que você acha que é um ataque ao catolicismo, não. Entra lá em Estudos Nacionais, digita Tolkien, busca os livros deles. Eles têm um livro, os artigos deles, eles têm bastante coisa falando sobre ocultismo. É difícil, tá? Mas, cara, dá um Google, pesquisa, é um assunto importante, é um assunto que não pode ser esquecido, porque é isso que eles querem, justamente, meu amigo. Eles querem que o conhecimento deles seja oculto e que ninguém saiba o que eles estão pensando. Só o leitor mais atento vai perceber, né? Mas isso é discussão pro próximo podcast. Nos siga nas redes sociais, nós estamos como ECM Podcast. @ECM Podcast. No Instagram. E é a única rede social que a gente tem, na verdade, oficialmente. Se inscreva no YouTube, siga no Instagram. E é isso. Eu acho que é isso. Compartilhe. E dá 5 estrelas no Spotify. Exatamente. Até a próxima. E deixe seu comentário também, porque a gente lê os comentários. É. A gente só não lê quando não tem. Que a maior parte dos episódios não tem. Exatamente. E encerramento gigante. Ah, tá, desculpa. Então, tchau!